Olá, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, Deus possa te abençoar nessa oportunidade. Convido você, minha querida irmã, que ainda não se inscreveu no nosso canal, que estivesse agora clicando nesse botãozinho vermelho, logo abaixo do link, estivesse aí se inscrevendo, compartilhando essas mensagens, divulgando aí para grupo, para amigos, e também não deixasse de acionar o sininho toda vez que eu postasse um novo vídeo, você estivesse aí recebendo essa nova notificação. Que Deus possa te abençoar, que o Espírito Santo ele possa nos conduzir nessa palavra que Ele colocou em nossos corações nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, no momento em que o Espírito estiver te levando a você meditar nessa mensagem. Que Ele te abençoe. Quero estar meditando com os irmãos lá no texto de Miqueias, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 5, que nos diz assim: Ouve agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes e ouçam os outeiros a tua voz. Ouve, montes, a controvérsia do Senhor, e vós duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia contra o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi. E enviei diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Que Deus possa te abençoar e te fortalecer. Nós olhando para esse texto, nós vemos um Deus, ele desejoso de conversar com o seu povo, de conversar com Israel, querendo entender os motivos que estavam levando Israel a não o adorarem com toda liberdade, com mais prazer, com mais gratidão. A gente olha para esse texto, irmão, nós vemos um Deus, ele como se ele estivesse em uma sala, em um gabinete, como fosse num gabinete pastoral. Israel entrasse naquele momento e Deus lhe fizesse essas perguntas. Em que te enfadei? Quando foi que eu deixei de ser fiel a ti? Quando foi que eu falhei contigo? Nós vemos Deus convidando Israel como se assentasse em um sofá e conversasse com ele seriamente. E nós vemos, irmãos, como uma ingratidão do povo de Israel. Não existe coisa pior do que a ingratidão, irmãos. Eu estava vendo uma pesquisa que foi feita alguns tempos atrás sobre líderes, pastores, e nós vimos ali que 41%, a pesquisa foi por que muitos líderes eles desistem dos seus ministérios, abandonam seus ministérios. E hoje nós vemos aí uma coisa incrível, milhares de pastores abandonaram seus ministérios. Muitos abandonaram justamente o cristianismo, outros não, outros decidiram não mais pastorear. E 41% que abandonam seus ministérios, infelizmente, são por fraqueza, por mulheres. Mas cerca de 13% são de homens que queriam sucesso no seu ministério, e outros por parte financeiras, ambições financeiras. E 30% que abandonam seu ministério são por maior parte por ingratidão. Então essa é a palavra que nós vemos no momento dentro de um contexto de liderança. E todo líder passa por isso. Nós como líderes, nós enfrentamos isso todos os dias em nosso ministério. Se você não quer sofrer ingratidão, não procure liderança. Se você não está preparado emocionalmente, psicologicamente, não tem estrutura
para viver com pessoas ingratas, te aconselho a você não aceitar o chamado pastoral. Ontem, conversando com um grande homem, um homem inteligentíssimo, conhece a Bíblia, professor, considero um teólogo, e ele me contando que ele era sobrinho de pastor, filho de pastor, neto de pastor, mas ele não quer ser pastor. Ele não aceita o chamado pastoral. Porque ele sabe o compromisso e o desgaste que é ser realmente um líder, um pastor, pastorear vidas, cuidar de vidas. Porque a maior dificuldade que nós enfrentamos é justamente essa que Deus estava enfrentando nesse momento, nesse capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 5 de Oséias. Ou todo o capítulo, quando ele se desenvolve essa história, essa argumentação. A ingratidão do povo de Israel. Isso desgasta muito. Você vê 30% de líderes e pastores abandonam ministérios, muitos voltam para o mundo, muitos não querem pastorear mais, tomam a decisão de não pastorear. Eu tenho vários amigos pastores, inteligentíssimos, professores de teologia, mas que não querem pastorear. Decidiram mais serem pastores. Vão para suas denominações que desejaram congregar, mas não querem mais pastorear. Por causa desse quadro que nós vemos aqui em Oséias capítulo 6. Essa ingratidão. E nós vemos aqui nesse texto, como eu disse no início, algo assim, irmãos, que é, aos nossos olhos, maravilhoso, como se Deus convidasse o povo. E Deus não tinha testemunha. Deus é tão inteligente, tão sábio. Ele poderia ter convidado os céus, os anjos, os santos para serem ser testemunha sua. Mas te garanto, irmãos, que se ele fizesse isso, se ele colocasse miríades de anjos ali ao redor desta conversa, dessa argumentação, dessa reunião, dizendo assim, muitas pessoas ali iriam dizer que ele havia manipulado os anjos, que os anjos estavam a seu favor, porque ele era o criador dos anjos, de todas as coisas. Porque a insatisfação, irmãos, ela leva pessoas a pensar em coisas, a maquinar em coisas ruins nos seus corações. E Deus, irmãos, ele é tão sábio, que ele convida os montes, os próprios montes. Por que Deus convida os montes? Porque era justamente o lugar onde o povo de Israel estava ali fazendo adorações, fazendo sacrifícios para Baal e para Será. E não tinha como eles contestarem. A própria natureza ia estar revelando acerca de tudo aquilo que eles estavam fazendo. Adorando Baal, adorando a Será nos montes. Então nós vemos que Deus ele estava muito entristecido com o comportamento de Israel. E ele chama ali os montes como testemunha. Nós vemos lá em Oséias, no capítulo 2, Oséias capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 11, que nos diz assim, olha, ela não reconhece que eu lhe dei o grão, o vinho e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, tirarei o meu trigo a seu tempo, e o meu vinho no seu tempo determinado. Arrebatarei a minha lã e o meu linho, com que cobri a sua nudez. Agora descobrirei a sua vergonha diante dos seus amantes. Então nós vemos que, ele diz no versículo 11, e no versículo 10 ainda, ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar toda a sua alegria, as suas festas, as suas luas novas, os seus sábados e todas as suas solenidades. Por que Deus diz essa palavra
para Israel ali em Oséias. Porque eles estavam recebendo o que eles haviam recebido de Deus, eles estavam usando para Baal, para Será, para aqueles deuses. E é justamente o quadro que nós vivemos hoje, meus queridos. Onde pessoas recebem as coisas de vinda de Deus, bênçãos de Deus, provisões de Deus, prosperidades da mão do Senhor e usam em benefício de entidades, de deuses. E isso trouxe para Deus uma grande insatisfação, irmãos. Em Ele presentear o povo dele e o povo usar com deuses estranhos. E eu queria, ainda que essa palavra, a mensagem, o tema, poderia ter sido esse, Deus conversando seriamente com o seu povo, eu queria trazer uma exortação para os fiéis. Gostaria que esse tema estivesse em nossos corações. Uma exortação para os fiéis. Porque nós, como fiéis do Senhor, como servos de Deus, temos que estar atentos. E Deus, irmãos, ele faz de início uma retrospectiva na mente de Israel. Nessa chamada sala de reunião, em que foi ao ar livre, porque Deus ele chamou os montes para serem testemunha, mas trazendo para o nosso conceito, como se estivesse numa sala de reunião. Deus ele traz na memória de Israel, faz uma retrospectiva. E Deus ele lembra nos versículos 4 e 5 os muitos benefícios dados a Israel. Versículo 4 e 5, ele lembra da libertação do Egito, pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa de servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. A primeira coisa que Deus faz, de onde Ele tirou daquele lugar de escravidão, tirou da casa de servidão, da casa de escravidão, colocou como um povo livre. E quantas pessoas hoje, irmão, Deus tirou lá da escravidão, tirou das mãos, das garras do inimigo. E as pessoas hoje, irmãos, elas não olham, elas são ingratas a Deus. Não quero colocar como esses 30% de ingratidão a pastores, não. Porque na medida que eu sou ingrato ao meu líder, ingrato à minha denominação, ingrato na causa do Senhor, eu estou sendo ingrato para Deus. Eu não faço nada para pastor. Antes de eu ser pastor, eu fazia tudo para a glória do Senhor, tudo para honrar o meu Deus. Então tudo que eu deixo de fazer, quando eu não vou fazer para a igreja, denominação, para pastor, eu não estou fazendo para Deus, estou sendo ingrato para com Deus. E um Deus que me libertou da escravidão, da vida que eu levava, o tipo de vida que eu levava no passado, o lugar de excelência que Ele me colocou hoje. Eu tenho que ser grato a Deus, tenho que agradecer muito ao Senhor. Eu não tenho que servi-lo por obrigação, adorá-lo por obrigação, mas adorá-lo com gratidão, porque quando eu olho para o meu passado, de onde Ele me tirou, eu só tenho que ser grato. E todos os dias eu falo, Senhor, muito obrigado. O lugar de excelência ao qual Tu me colocou, ao qual Tu tem me colocado. Não pelo fato de eu ser um líder, de eu ser um pastor, mas pelo fato de eu não ser mais um escravo do diabo, um escravo do maligno. Temos que agradecer a Deus. E quantas pessoas não olham para isso, e Deus ele traz a memória dessa libertação do Egito. Traz na memória deles os grandes líderes que passou sobre eles, que foi Moisés, Arão e Miriam. 3 grandes nomes, 3 grandes líderes que passaram na vida deles, nos antepassados.
E eles não lembravam disso. E quantas pessoas, irmãos, elas não olham com gratidão para os grandes líderes que passaram, que Deus colocou sobre a sua vida, para você chegar onde você chegou, para você ser quem você é. As pessoas não olham com gratidão. São ingratas. E Deus trouxe na memória deles a proteção diante de Balaque e Balaão. No versículo 5, povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Você já imaginou, irmãos, que conversa maravilhosa é essa? O próprio Deus te chamando para uma conversa particular, que geralmente é nós que queremos conversar com Deus, queremos expor para Ele toda a nossa insatisfação, tudo aquilo que nós estamos passando, enfrentando. Parece até que Deus não está vendo nada, irmãos, que nós estamos passando. E nós queremos encontrar com Deus como Jó queria no Jó capítulo 23, queria se encontrar com Deus e expor todas as suas dificuldades, seus problemas, suas queixas. Esse era o desejo de Jó. E quantos estão aí como Jó, desejosos de um momento talvez encontrar com Deus? Mas quem sabe é Deus que está nos chamando hoje, agora, para uma conversa particular, e está expondo para nós o coração dele, a insatisfação dele, por tudo que ele fez por nossas vidas. Por isso que o salmista diz: que darei eu por todos os benefícios que o Senhor tem feito por mim? Que darei? Ele faz uma pergunta, e logo ele cai em si e fala: tomarei o cálice da salvação, invocarei o seu nome. O difícil é tomar o cálice da salvação. Muitas vezes até invocar o nome do Senhor, que a palavra invocar o nome do Senhor é chamar Deus para si, é chamar Deus para a tua vida. Então nós vemos que Deus aqui ele traz uma retrospectiva, libertação do Egito, grandes líderes, a proteção diante de Balaque e Balaão. E a segunda coisa que Deus faz aqui, o próprio Deus fazendo uma exclamação queixosa. Olha o coração de Deus, meu querido irmão, para você nesse momento. Olha como ele se dirigiu para Israel naquele momento, naquela grande reunião, naquele grande encontro. Olha como ele fala: por que, povo meu, que tenho feito? Aí Deus pergunta: povo meu, que tenho feito? Sou como a palavra do Senhor a Judas, meu amigo, para que vieste? Deus ele faz uma pergunta queixosa, saindo do coração de Deus: povo meu, o que eu tenho feito? É como se Deus olhasse para mim e para você: o que eu tenho feito para você? Por que você abandonou o meu altar? Por que abandonou a prática de oração, a prática de adoração? Por que abandonou o ministério? Por que essa insatisfação? Por que essa ingratidão no coração? Por que está sendo ingrato para com Deus? Ou Deus falou: por que está sendo ingrato para comigo? O que foi que eu te fiz? E às vezes a pessoa não tem como falar, irmãos, nenhum tipo de explicação. Aí elas vão olhar para o pastor: ah, meu Deus, o culpado é o pastor, o culpado é aquela irmã, o culpado é aquele líder, é porque eu não tenho tido oportunidade na igreja, é porque eles não têm me visto, eu tenho me desgastado tanto na tua obra, na tua causa, eu não tenho valor nenhum. As pessoas vão sempre entrar por esses questionamentos, e Deus continua ali de pé naquela reunião, nessa reunião, te perguntando: o que tenho feito? O que é que eu te tenho feito? Não importa o que o homem faça, mas é olhar para Deus. O que Deus tem feito para você? Para toda essa ingratidão. Aí Deus faz uma pergunta dolorosa demais. Deus expondo o coração dele.
E é isso que ele está fazendo para você, para nós, nesse momento. Ele faz uma pergunta dolorosa. Com que te enfadei? Com que te aborreci? Olha a pergunta de Deus, irmãos. Com que te enfadei? Com que eu te aborreci? Israel se comportava reservadamente para com seu Deus. Você já imaginou, irmãos? Uma nação se comportar reservadamente com Deus? Gostou mais de servir a Baal e a Será? E o que estava fazendo? Oferecia cultos sem compromisso. Qual é a diferença do passado para hoje, irmãos? Esses cultos sem compromissos, chamados cultos licenciosos, culto cheio de liberdade ou culto de libertinagens, um culto sem compromisso nenhum com a palavra de Deus, sem compromisso nenhum com o próprio Deus. É isso que eles estavam fazendo, se comportando reservadamente para com Deus, servindo a Baal, a Será, e com esses cultos aí sem compromissos. É o que nós temos visto hoje, irmãos, em nossos dias. Esses cultos sem compromissos, esses cultos de abuso de liberdade, um abuso de liberdade muito grande. Ainda acha que o Espírito Santo está agindo nesses cultos, chamados, vamos dizer, libertinos, que não têm poder de Deus, são tudo carnal. E Deus, ele faz a pergunta: com que eu te enfadei? Em que eu te aborreci para fazer isso, agir dessa maneira? Quando há uma terceira pessoa entre a esposa e o esposo, o matrimônio fica perturbado. Assim foi em relação a Israel. Ele estava cansado de seus cultos, cansado da adoração, cansado da lei divina. E como está hoje, irmãos? Veio uma terceira pessoa para um relacionamento. É como num relacionamento em que diz que o relacionamento vai se desgastando, desgastando, e de repente um parceiro decide arrumar outra pessoa e fica um triângulo amoroso. Isso não funciona. E com Deus também não funciona. Ninguém vai se agradar, o marido não vai se agradar, a esposa não vai se agradar se for um com o outro. E Deus também não tinha como estar sendo grato a isso, ou satisfeito com esse tipo de atitude de Israel. O povo estava cansado, irmãos. Cansado. Então Deus estava cansado, ele estava cansado de seus cultos, cansado da adoração, cansado da lei divina. E hoje a gente vê, irmãos, as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos. Pessoas agindo dessa maneira. Um triângulo amoroso dentro do cristianismo. Um triângulo amoroso entre Deus, você e Deus e mais outro alguém. É um triângulo amoroso. A própria Bíblia fala no livro de Mateus, irmãos. Não tem como adorar a dois senhores, ou há de agradar a um e entristecer o outro, aborrecer o outro. Muitos, irmãos, não levam mais a sério o seu andar com Cristo. Muitas pessoas não levam mais a sério esse andar com Cristo. Deixam a comunhão de oração, esfriam no serviço do Senhor, não gostam de ouvir da volta de Cristo. Três coisas importantes. O que mais nós temos visto hoje em nossos dias: as pessoas deixando a comunhão de oração, não têm orado mais, não têm buscado mais intimidade com Deus. Pessoas estão esfriando no serviço do Senhor. Quantos estão abandonando a fé, abandonando a sua liderança, abandonando as suas igrejas?
E pior disso, quando acontecem essas duas coisas, elas não querem nem ouvir falar na volta de Jesus Cristo. Se não tem vida de oração, se não tem compromisso com a causa de Deus, para que vai ouvir falar em salvação na volta de Cristo? Não interessa. E aí Cristo ele faz uma última pergunta. Uma pergunta paciente. Ele fala: que tenho te feito no versículo 3? Povo meu, que tenho te feito? E com que te enfadei? Responde-me. Olha essa pergunta. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Você não vê aqui Deus, irmão, de uma maneira grosseira, arbitrária, exigindo? Não, você vê Deus expondo o coração dele. Deus abrindo o coração para Israel. É como Deus abrindo o coração para você nesse momento. O que foi que ele te fez? Em que ele te enfadou? Em que ele te entristeceu? Deus perguntou a Israel como perante um juiz. Com que nós podemos nos desculpar, irmãos? Com que nós podemos nos desculpar? Quando Deus diz: testemunhar contra mim? Qual é a desculpa que eu posso dar, irmãos? Quando Deus olha para mim e fala: testemunha contra mim. Me fale alguma coisa onde eu tenho errado contigo, onde eu tenho te entristecido. Ele fala: trazei-me a vossa queixa. Ele não tem exigido de nós, irmão, sacrifício. Não nos cansa com a exigência. Nesse texto, a gente olha, irmãos, não é possível nenhuma outra resposta a não ser uma sincera confissão de pecados e um rompimento com o pecado, irmãos. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Não tem outra resposta. A não ser eu me arrepender do meu pecado, me arrepender das minhas queixas, me arrepender da minha ingratidão, que eu estou sendo ingrato para com Deus, e me voltar para Deus, e falar: Senhor, eu estou de volta, eu quero voltar, me perdoa, me arrependo do meu comportamento. Eu olhei para o homem, olhei para a mulher, e vi que o erro não estava em ti, o erro está neles, mas eu estou voltando, meu Senhor, me aceita de volta. Se conserta com Deus, volta para o Senhor nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, no momento em que o Espírito estiver falando no teu coração. Ele vai te renovar, te fortalecer. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Sai dessa sala, dessa reunião agora com Cristo, mas sai de cabeça erguida. Saia renovado, renovada pelo poder de Deus, com o desejo de ser um referencial, de voltar às práticas que você fazia no passado, de adorar a Deus, de cultuar, de louvar, de pregar a palavra, de dar testemunho, de ser um referencial de Cristo, onde você entrava e saía. Faça isso, porque Deus, Ele não te entristeceu em nada, Ele não te abandonou. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te fortaleça. Fica essa palavra no coração. Senhor Deus, quero te agradecer por essa palavra santa, viva e maravilhosa, meu Deus. E quero entregar, ó Deus, agora esse irmão, essa irmã em tuas mãos, que talvez está passando por esse momento, ó Pai, de frieza espiritual, de questionamentos, ó Deus. Mas hoje tu nos coloca numa sala de reunião, meu Deus eterno, e fala conosco de uma forma tão íntima, meu Deus, tão tremenda, meu Deus maravilhoso. E não tem outro caminho a não ser nos arrependermos, voltarmos para Ti, ó Deus, reconhecermos a Tua soberania, a Tua santidade, o Teu poder, a Tua grandeza, meu Deus eterno, a Tua fidelidade, o Teu amor, ó Deus eterno, que é incomparável, que é incondicional, meu Deus eterno, e nos prostrarmos diante de Ti nesse momento, ó Deus, e falar: Senhor, eis-me aqui, como diz o Teu servo Isaías, ó Deus, capítulo 6, eis-me aqui, ó Deus, envia a mim, ó Deus maravilhoso, Pai, envia a nós nesse momento, nos abençoa,
abençoa, nos reveste de novo da tua unção, derrama novamente aquele bálsamo, aquele óleo sobre a nossa cabeça, Deus eterno, para que possamos ser mais uma vez ungidos pelo teu poder. Entregamos agora, Pai, essa família em tuas mãos, esse irmão, essa irmã, e o abençoamos, agradecido por tudo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde e te fortaleça, em nome de Jesus.